Boa noite, bem-vindos ao Universo Porto de sexta-feira. A partir de agora e todas as sextas-feiras, das 10h30 à meia-noite, vamos fazer-lhe companhia aqui no Porto Canal com mais um produto do conteúdo Futebol Clube do Porto, onde vamos dar voz aos adeptos azuis e brancos. Hoje temos um painel com 4 convidados. Vou começar a apresentá-los da minha direita para a minha esquerda. Temos Rodrigo Almada Martins e Paulo Bizarro, que nos vão ajudar também a falar um pouco dos temas da atualidade. Do outro lado, Miguel Pereira e também Hugo Santos, também eles vão ajudar-nos a refletir sobre os temas que vão marcando a atualidade do futebol português. Vamos falar do Futebol Clube do Porto Vitória de Guimarães, que se joga amanhã no Estádio do Dragão. Vamos abordar a reintegração de Marega no grupo de trabalho de Sérgio Conceição e também vamos, obviamente, olhar para o que se escreve na imprensa portuguesa sobre vários temas e vamos aqui focar 2. Mas há muitos mais temas a abordar neste programa, a não perder, como disse, até à meia-noite. E sem mais demoras, vamos começar por dar voz aos nossos adeptos que hoje nos acompanham. Começo então pelo Hugo. Boa noite. Obrigada pela presença neste Universo Porto, de estreia no Porto Canal, também um painel de estreia esta noite. Começamos levemente por abordar o jogo de amanhã entre o Futebol Clube do Porto e o Vitória de Guimarães, porque é aquele tema que está mais à flor da pele para os portistas. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Ora bom, é o tema que está mais em cima da mesa porque queremos ganhar. Ganhar, sempre ganhar. A cultura do Futebol Clube do Porto assim o exige. Quem tem objetivos como nós temos só pode pensar em ganhar. Amanhã com o Vitória de Guimarães, na semana passada com o Belenenses, na anterior com o Chaves e depois nos outros jogos que se vão seguir. Esta é a cultura do Futebol Clube do Porto, este é o objetivo de todos e tenho a certeza absoluta que a equipa treinada por Sérgio Conceição é também nisto que pensa. Foi isto que demonstrou na época passada e seguramente é essa a cultura que está a demonstrar também e vai demonstrar esta época. Obviamente que vamos ter um jogo difícil, é um jogo que tradicionalmente tem algumas dificuldades. Vitória de Guimarães é uma equipa aguerrida. Apesar de ainda não ter pontuado até agora, ainda estamos no arranque do campeonato. O que não é especialmente surpreendente, se nós olharmos, por exemplo, para a carreira que o ano passado o Chaves fez, treinada por Luís Castro. Só teve a primeira vitória à sexta jornada, as primeiras 5 jornadas fez 1 ponto. E, portanto, não é surpreendente este arranque de Vitória de Guimarães. Mas nós também temos que estar muito mais preocupados connosco do que com aquilo que o Vitória vai fazer. Independentemente da sua capacidade, independentemente de não podermos menosprezar o valor do Vitória de Guimarães, temos que estar preocupados connosco. Temos que estar preocupados com aquilo que vamos fazer, temos que estar preocupados em não cair em nenhum buraco que possa acontecer. Os buracos de vez em quando surgem, as toupeiras de vez em quando aparecem e nós temos que pensar que, ao contrário daquilo que aconteceu na época passada, onde nas primeiras 17 jornadas nos foram sonegadas 11 grandes penalidades, este ano convém que as coisas corram melhor, convém que não sejam necessárias tantas grandes penalidades não assinaladas para que finalmente tenhamos uma. Já tivemos uma na semana passada, quase que merecia champanhe para todos, porque depois de uma penalidade... Uma a favor e uma contra, também convém recordar. Pronto, se calhar também só houve uma a favor, porque também houve uma contra. A verdade é que já na primeira jornada nos tinha sido sonegada uma grande penalidade. Felizmente o Arte Carlos Xistra conseguiu ver a grande penalidade que nos deu mais 2 pontos e que faz com que nós, em termo comparativo, tenhamos mais 3 pontos que na época passada. É bom não esquecer que na época passada tínhamos perdido em Belém. Um jogo na altura que colocou o Benfica em primeiro lugar. Um jogo que na altura colocou o país em êxtase. E felizmente agora temos mais 3 pontos em termos comparativos. Agora, eu estou convencido que, com maior ou menor dificuldade, as coisas vão correr bem. O Futebol Clube do Porto está a fazer bem o seu trabalho. E caso alguém tivesse dúvidas que o Futebol Clube do Porto estava a fazer bem o seu trabalho, bastava ter hoje ouvido a SIC Notícias. Hoje na SIC Notícias, o Sr. Fernando Guerra, a certa altura, começa a dizer que o Futebol Clube do Porto tem um plantel extremamente curto e limitado. Obviamente que a linha orientadora de Fernando Guerra, na sequência de José Manuel Delgado e dos saudosos Alfredo Farinha e outros, como o Ricardo Tachana, como Aurélio Márcio, têm sempre a mesma tendência, têm o olho encarnado bem turvo. Mas eu acredito que, tal como noutras alturas, isto é combustível para o Futebol Clube do Porto. É combustível para as vitórias, é motivo de união e é isso todos que nós esperamos. Por isso é que vamos ter mais uma vez um dragão cheio. Ao contrário de outros estádios sem borlas, só com gente apaixonada, só com gente que ama o Futebol Clube do Porto e só com gente que quer ajudar o Futebol Clube do Porto a ganhar. E é esse o sentido orientador de todos. União. União, como se costuma dizer e bem, contra tudo, contra todos e também contra tolos.
porque eles andam aí os tolos e nós temos de estar bem preparados para os tolos. E é um tema que vamos voltar daqui a pouco, a questão dos estádios cheios, o Dragão vai encher e há outros estádios que podem encher por outros fatores e vamos abordá-lo mais à frente neste programa. Paulo, queria também a sua opinião em relação a este Porto Vitória de Guimarães de amanhã. Boa noite. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os presentes aqui em estúdio e também todos os que nos estão a ver lá em casa, muito em especial, porque acredito que serão muitos, aqueles que fazem parte da nossa família e do nosso coração, que são todos esportistas. Em relação ao jogo da manhã, é o que está em cima da mesa, é para nós o jogo mais importante da época, é o próximo jogo. É parafrasear o Sérgio Conceição. Exatamente, e é essa a filosofia, temos que estar todos imbuídos do mesmo espírito e da mesma filosofia. E este é, sem dúvida alguma, o jogo mais importante da época para nós. Sabemos que, historicamente, o Vitória de Guimarães não é uma equipa que nos vença muito para o campeonato aqui no Dragão ou em nossa casa. Historicamente, eu já não me lembro da última vez que o Guimarães nos venceu, provavelmente, se eu não me engano, foi no ano em que até fomos campeões e já tínhamos conquistado o título, mas se nos recuarmos, por exemplo, ao ano passado, podemos nos lembrar que foi um jogo complicado. Foi um jogo onde começamos a perder, foi um jogo onde tivemos que dar a volta ao marcador, portanto foi um jogo extremamente complicado. Depois, também temos que contar com o Luís Castro, e o Luís Castro é uma pessoa que conhece muito bem a nossa casa. É um portista, conhece a nossa casa, trabalhou aqui muitos anos e, portanto, isso vai pôr amanhã a favor da sua equipa. Mas nós temos que estar atentos, saber qual é o nosso foco e o nosso foco amanhã só pode ser conquistar os 3 pontos. Miguel, boa noite. Bem-vindo também a este Universo Porto. O Miguel, falávamos aqui há pouco, viveu em Madrid, está cá há pouquíssimo tempo, mas viveu em Madrid com um binóculo sempre para o Estádio do Dragão e para o Futebol Clube do Porto. Boa noite a todos, os colegas estão aqui, toda a gente em casa. E em relação ao jogo da manhã, partilho do mesmo otimismo dos meus colegas e creio que da maioria dos esportistas. Eu acho que a equipa vai por bom caminho. Temos dado mostras de que a nível futebolístico estamos numa dinâmica muito positiva. Em relação ao Vitória de Guimarães, eu sou um grande admirador do trabalho de Luís Castro, mas como o Hugo já disse muito bem, é um treinador com umas ideias muito particulares que precisa de tempo para que o seu plantel as assimile e tal como passou com o Rio Ave, tal como passou com o Desportivo de Chaves, o Vitória este ano ainda não entrou com o pé direito, acredito que vai encarrilar, mas ao Porto vem-lhe bem jogar contra uma equipa como a Vitória neste momento. Além do mais, as equipas que jogam como joga Luís Castro, para este modelo de jogo que tem o Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição, são equipas que nos vêm bastante bem, porque são equipas que querem jogar a bola, são equipas que gostam de ter a bola nos pés, são equipas que procuram a posse, e isto para uma equipa como a nossa, aguerrida, com atitude, com caráter, que sabe pressionar, que sabe procurar os espaços, é um modelo de jogo que normalmente não nos coloca tantos problemas como aquelas equipas que decidem pura e simplesmente não jogar, oferecer a bola, enfiar-se na grande área, atirar-se ao chão durante 7 minutos, simular lesões, e não é isso que vamos ver amanhã. Portanto, eu imagino que amanhã, com mais uma casa cheia, porque estamos todos motivadíssimos com este espírito de grupo, com esta equipa, com esta mentalidade ganhadora, acredito que o jogo da manhã vai ser mais um passo rumo ao bicampeonato, mais 3 pontos e uma boa forma de celebrar mais uma noite de portismo e de união entre todos. Boa noite, Rodrigo. Obrigada também pela presença. Daqui a pouco vou pedir aos 4 que façam uma pequena introdução para que as pessoas lá em casa possam saber quem são, um bocadinho, contar um pouco da vossa história, daquilo que vocês fazem. Já vou pedir isso, mas antes, Rodrigo, queria também aqui um apontamento em relação ao jogo de amanhã. Antes de mais, boa noite. Cumprimentar todos os presentes, alguns já conhecidos de outras andanças, cumprimentar as pessoas lá em casa e agradecer o convite que me foi feito ao Porto Canal para intervir aqui na qualidade de adepto. Relativamente ao jogo da manhã, portanto, eu prevejo um jogo difícil, ao contrário daquilo que se diz de que o Vitória, de facto, começou mal a época. É verdade, a época não está a correr bem, mas eu creio que a qualidade do Luís Castro fala por si e, portanto, acredito que mais cedo ou mais tarde venha ao de cima todo o bom futebol com que normalmente o Luís Castro nos brinda com as suas equipas. Um futebol de posse, um futebol também muito alicerçado naquela cultura do Futebol Clube do Porto, cultura ganhadora. E, portanto, de facto, eu não espero grandes dificuldades. Eu não espero grandes facilidades para o jogo da manhã. Gostava aqui de focar num ponto importante que é, já temos casa cheia perto disso para o jogo da manhã. Sem estratégias decorrentes disso, portanto, toda a gente adquire o seu bilhete normalmente, como sempre. É verdade, mas a verdade é que queria referir que isso é algo que já vem desde a época passada, portanto, não é alheio a isso. Primeiro, o bom futebol praticado pela equipa de Sérgio Conceição, que é sem dúvida um futebol empolgante, se calhar um bocadinho diferente, mais ao estilo daquilo que a massa adepta do Futebol do Porto gosta, um futebol diferente do Lopetegui, que
era um futebol muito ao estilo tiki-taka, que se calhar não agrada tanto aos portistas. E se calhar este futebol de alta voltagem, se calhar um bocadinho ao estilo de António Oliveira, Bobby Robson, é um futebol que agrada mais aos portistas. E depois, um ponto importante também é que Sérgio Conceição é um filho da casa, portanto, eu consigo ver aqui uma linha, se calhar uma transmissão de legado, portanto, entre o Sr. Pedroto, António Oliveira e o treinador que lançou Sérgio Conceição, que foi o próprio António Oliveira. Portanto, os adeptos do Porto identificam-se com o treinador, há uma simbiose entre o treinador e a massa adepta e, portanto, eu acredito que amanhã, com o Dragão cheio, os adeptos galvanizados, eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas que vamos ultrapassar a equipa do Vitória de Guimarães. Daí o Mar Azul, também instituído pelo próprio Sérgio Conceição ainda na época passada, uma expressão que acabou por ficar e assenta bem. Porque exatamente. A lotação tem estado esgotada, quer dentro de portas, quer também fora. Muitos esportistas rumam aos vários estádios do país para acompanhar o Futebol Clube do Porto. Sim, e essa questão é importante porque eu costumo dizer que o Mar Azul, se calhar, tenho pensado bastante nisso, o Mar Azul, a meu ver, começou, se calhar, não tanto no início da época, mas talvez na pré-época, um bocadinho antes. E começou aqui no Porto Canal. É bom que se diga isto. Eu penso que o Futebol Porto começou a ganhar o campeonato aqui, o campeonato do ano passado, porque de facto foi feita uma grande pré-época aqui, nestes estúdios, e isso ajudou a criar o Mar Azul, ou seja, os adeptos voltaram a sentir que havia, de facto, uma grande preocupação do Futebol Porto em voltar a conquistar o título passados 4 anos. E, portanto, eu senti que, de facto, o Mar Azul começou a aparecer mesmo antes da primeira jornada. E eu creio que, de facto, enquanto pelo menos tivermos aqui o Presidente o Sérgio Conceição, eu gostava de contar com ele durante mais alguns anos, não sei se será possível, mas eu creio que este Mar Azul não vai parar e, portanto, acredito que o Futebol Porto vai lançado para o bicampeonato. Rodrigo, deixa-me só dizer uma coisa claro. Que me parece importante, tem a ver com o seguinte. O Mar Azul que se criou-se tendo por base, na minha opinião, 2 raízes muito fortes. Uma raiz que foi trazida ou recuperada por Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, ao trazer um discurso agressivo, um discurso com identidade, um discurso à Futebol Clube do Porto, naturalmente obrigou a que o plantel fosse com ele e, inerentemente, todos os adeptos. Os adeptos do Futebol Clube do Porto querem ganhar. Mas há uma coisa que aqui acontece, é que quando não se ganha, mas se deixa a pele em campo, esse esforço é reconhecido. Eu fico arrepiado de pensar o final do Futebol Clube do Porto-Liverpool da época passada. Nós, ano passado, perdemos em casa 5-0 com o Liverpool. E, naquele momento, os adeptos do Futebol Clube do Porto, que nunca tinham assistido a nada igual no Estádio do Dragão, provavelmente, o Paulo é melhor do que eu em história, mas jogos em casa com 5-0, não me recordo. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Naquele momento, os adeptos demonstraram claramente uma coisa fundamental. Há um foco, há uma prioridade. Essa prioridade era vencer o campeonato. E estávamos todos juntos. E quando nós estamos todos juntos, quando nós temos a identidade do Futebol Clube do Porto, quando temos a cultura do Futebol Clube do Porto, o resto vem ao de cima por uma razão extremamente forte. Ninguém tem a paixão pelo clube como nós temos. Ninguém. Não há igual em Portugal, podem depois vir. E a Liverpool, o fenómeno repetiu-se também. Evidentemente, porque as pessoas estavam imbuídas no espírito. Eu acho que este foi o primeiro pilar. Outro pilar foram as diversas atrocidades que ao longo dos últimos anos nos foram feitas. Esse tal combustível, essa tal gasolina que fomos buscar às atrocidades que nos foram sendo feitas ao longo dos anos anteriores. E as pessoas sentiram-se indignadas. E as pessoas sentiram também que naquele momento a administração, o seu treinador, o diretor para o futebol corporizavam essa revolta. Nós precisávamos de gente que corporizasse essa revolta. E essa revolta passou a estar corporizada em cada um dos jogos. E, naturalmente, os adeptos identificaram-se com isso. Os adeptos do Futebol Clube do Porto, como eu digo, querem ganhar, mas, essencialmente, querem ter um Porto a Porto. E um Porto a Porto é um Porto contra tudo e contra todos. É um Porto que luta. É um Porto que não joga bem, como fez em Belém, mérito do adversário também, mas que vai até a última gota de suor. E na última gota de suor, e no último remate, e no último passo, vamos conseguir ganhar. Este é o Futebol Clube do Porto. Este é o Futebol Clube do Porto que nós todos nos identificamos. Não são precisos depois grandes discursos. É preciso isto, esta atitude. E esta atitude está presente. Está presente hoje e nós acreditamos, pelo menos eu acredito, e acho que todos os esportistas acreditam, que vai continuar. O Rodrigo disse só uma coisa que é, agora ao contrário daquilo que se diz, não vai ser um jogo fácil. Ao contrário daquilo que se diz, agora. Porque há 15 dias atrás, quando a Vitória de Guimarães foi jogar ao Estádio da Luz, aí o jogo ia ser muito difícil. Aí o Vitória de Guimarães estava com um plantel fortíssimo. Aí o Luís Castro era um grande treinador.
Agora, quando naturalmente o mesmo clube vem jogar ao Estádio do Dragão, aí depois já há vários subterfúgios. E já agora só uma nota muito curiosa, é que de facto esta época está a começar como a última. Vamos na terceira jornada onde jogamos depois do nosso rival. À quarta jornada vamos jogar novamente depois do nosso rival. É uma curiosidade deste campeonato, é uma curiosidade já da época passada. O ano passado jogamos 2/3 da época depois do nosso rival. É uma coisa curiosa, não sei se há algum case study, se há alguma coisa que alguém está a preparar agora. Acho que é curioso o facto de continuarmos a jogar sempre depois do nosso rival. Ainda por cima o jogo que é. Mas eu acho giro isso, porque quem ainda não percebeu que a maior pressão que pode existir é aquela que nós incutimos em nós próprios, vai continuar a pensar que o Futebol Clube do Porto é aquele Futebol Clube do Porto há alguns anos atrás, mais amorfo, mais calado, mais renitente. Agora não, agora este Futebol Clube do Porto é um Futebol Clube do Porto a Porto. Eu ia mais longe, eu diria até que o Mar Azul, à parte de tudo o que disseste que é corretíssimo, sobretudo a nível da forma como o Sérgio Conceição soube encapsular essa revolta, soube transmitir isso aos jogadores, soube transmitir aos adeptos e soube sentir-se o peso corporativo. O Sérgio, deixa-me ir um bocadinho mais além, desculpa só para dizer isto. Há uma pessoa que está sentada no banco de suplentes do Futebol Clube do Porto que se chama Luís Gonçalves, que trouxe de facto esses valores. Goste, não se goste, concorde, não se concorde, isso é natural. Sim, sem dúvida. Mas as pessoas que estão na bancada também se identificam com a atitude dele no banco. Uma atitude proativa, uma atitude, porventura, aqui a colar com algum excesso. Da velha escola do Futebol Clube do Porto. Da velha escola. Os excessos estamos nós na bancada a cometê-los. Mas eu acho que, sobretudo, os adeptos do Futebol Clube do Porto da época passada jogavam todos os dias da semana. Não jogávamos só ao fim de semana. Jogávamos aqui no Porto Canal, com todas as denúncias que foram feitas, com toda a forma que nós finalmente encontramos eco de destapar algo podre no Reino da Dinamarca, e cada adepto que todas as noites ligava ao Porto Canal para ver os programas com o Universo Porto de Bancada e se deparava com aquilo que estava a ser divulgado, com aquilo que estava a ser posto em evidência, ganhava cada vez mais motivação de no fim de semana estar lá a apoiar a equipa, seja no estádio, seja em casa, seja nos bares, seja nos cafés, porque sentiam que o que estava aqui a acontecer, o que estava aqui a ser divulgado, era o reflexo de porque é que muitas vezes tínhamos perdido e nos tínhamos dito que tínhamos perdido porque não valíamos o suficiente, quando afinal valíamos e valíamos muito, e realmente deixámos de valer por coisas que não eram desportivas. Mas que ninguém se iluda que não foi pelo facto de termos ganho que tudo isso caiu. Claro que não, isto é uma luta contínua. Que ninguém pense nisso. Esse será o maior de todos os erros. Todo o contrário. E eu acho que todos nós sabíamos, dos 4 campeonatos que perdemos, porque é que tínhamos perdido. A questão é que nós sabíamos, e o que nos revoltava também um pouco, era perceber que não se fazia a revolta sobre isso. E a partir de determinada altura essa revolta começou a ser feita e, para além disso, tudo começou a ser divulgado. E, portanto, nós fomos muito além daquilo que... Foi tudo muito além daquilo que nós suspeitávamos, mas nós sabíamos, nós percebíamos. Achas? Acho que foi Eu ainda além. Espero por muito mais. Sim. Esperas, agora eu ainda espero por muito mais. Mas nós percebíamos, ok, nós não ganhamos, percebemos que há aqui coisas por trás. E convém que isso não caia no esquecimento. Não, porque às vezes há tendência para agora já pensarmos como ganhamos e já dá para... Convém não esquecer que vai ser pior que o ano passado. O Porto Canal jamais vai deixar cair no esquecimento. Não tenho dúvidas. Não podemos. Não tenho dúvidas. Bom, agora que já conhece a opinião dos nossos adeptos, e isto era apenas um tema introdutório, antes de falarmos da reintegração de Marega, de ouvirmos o que disse Sérgio Conceição sobre o tema, vamos então ao quem é quem. Já os ouviu falar, já percebeu mais ou menos como é que eles são. Agora, Rodrigo, queria que fizesse uma espécie de apresentação aos nossos adeptos. É adepto de Futebol Clube do Porto e o que é que faz no seu dia-a-dia? Eu sou adepto de Futebol Clube do Porto, portanto sou Rodrigo Martins, tenho 32 anos, 28 dos quais como sócio do Futebol Clube do Porto. Já tenho a roseta de prata? Já tenho a roseta de prata. O meu portismo não é um portismo formado no Estádio Dragão, é um portismo que já vem desde o Estádio das Antas, portanto, como era cativo do Estádio das Antas desde muito jovem, portanto, ia com os meus avós, portanto, desde os 6, 7 anos ao Estádio das Antas, e acho que isso é um momento marcante para o início de vida como portista. É algo... Eu tenho pena que as pessoas que hoje em dia, os portistas, começam a gostar do Futebol Porto e a sentir o Futebol Porto, não tenham passado por isso pelos torniquetes das Antas, por aquele barulho, pela pala... Pelas verdadeiras romarias ao estádio em dia de jogo, toda a gente a pé a subir à Alameda, a passar os torniquetes. Era um ambiente especial, sem dúvida, e por acaso já tinha falado disto com outros portistas, e o que, como se diz, isto é... Portanto, quem viveu, viveu, quem não viveu já não vai viver. Agora vivem a era digital, já quase que podem ir ao estádio via telemóvel. Vivem a era digital, é diferente. Eu por acaso tenho orgulho em pertencer, se calhar, a um portismo mais antigo e de ter começado, embora, claro, aqui temos outras condições e estamos muito melhores.
Um ponto importante acerca da minha história relacionada com o Futebol Porto. Eu nasci na cidade do Porto, como fiz aqui o início da minha vida. Há 6 anos que estou a viver em Lisboa, por motivos profissionais fui estudar e trabalhar para Lisboa e, portanto, e mais à frente sei que vamos falar um bocadinho deste tema. É um dos simpatizantes, segundo o Jornal A Bola? Segundo o Jornal A Bola, eu sou um dos poucos simpatizantes Simpatizantes? Simpatizantes, sim, que estão na cidade do Porto. Já mais para a frente eu vou poder partilhar algumas histórias sobre isso, mas, portanto, é algo que também marca um portista. Eu costumo dizer que estar a viver em Lisboa é, a nível de sentimento clubístico, é um certo viver insular. Portanto, nós estamos ali um bocado numa ilha cada vez maior, e isso é algo que os jornais e a comunicação social lisboeta tentam escamotear, mas é de facto um sentimento especial, é um sentimento diferente. Ver o clube um bocadinho mais à distância dá-nos, se calhar, dá-nos um saudosismo, mas se calhar eu consigo dizer que nos últimos 6 anos, digamos, o meu amor pelo Futebol Porto ficou exacerbado, cresceu e continua a crescer porque a distância é maior e o ambiente que nos rodeia não é tão favorável. Se calhar daí é que passou de simpatizante a adepto. Se calhar daí foi Pode nesse ter momento, sido esse upgrade, entretanto, sim, para o Jornal da Bola, das pelos viagens. vistos, é isso. Mas, para finalizar, portanto, o Futebol Porto faz parte da minha vida e amanhã espero, mais uma vez, ver uma vitória do meu clube. Miguel, o que é que podemos saber? O que é que, Bem, pode revelar sobre si? Já dissemos que antecipou morou a em questão de Madrid. Eu sou Miguel Lourenço Pereira, sou jornalista de formação, sou escritor também de livros de futebol, tanto em Portugal como em Espanha. O meu portismo é um portismo de combate. Porquê? Porque eu vivi até aos 10 anos em Guimarães. No final dos anos 80 e início dos anos 90, eu era provavelmente o único portista, não conhecia mais ninguém em Guimarães. E era uma época muito complicada, uma época de confrontos sérios, e era ser portista longe do Porto, numa cidade bastante hostil, ajudou-me a ser um portista preparado para tudo. Essencialmente um portista preparado para sofrer e um portista preparado para desfrutar mais do que nunca das vitórias, e na altura já eram bastantes. Quando vim viver para o Porto, tinha 10 anos, a primeira coisa que fiz foi fazer-me sócio e até agora, e começar a ir ver os jogos no Cativo, ainda não tenho, e até ir para Madrid. Não devo ter perdido 5, 6 jogos durante esse período de 12 anos. Agora não vai perder mais. Agora espero não perder mais nenhum. E pronto, depois tive 12 anos a viver em Madrid, sempre podia vir cá ver os jogos, vinha, sempre tive a oportunidade de ver o Porto em Madrid também algumas vezes, e sempre estive atento ao que passa na realidade do Porto, e a escrever sobre a realidade do Porto e a sentir o Porto profundamente no coração, e agora estou de volta para desfrutar disso em carne e osso. Paulo, o que é que também podemos saber um pouco, sendo que o Paulo provavelmente é uma figura incontornável também do Porto, muita gente o conhece, é alguém também que pensou o dia do clube, que nestes últimos anos tem uma grande dimensão, portanto, provavelmente muita gente que está lá em casa vai associar rapidamente o rosto do Paulo. Sim, eu nasci portista, nasci num berço portista porque já é uma questão familiar. O meu bisavô, contando rapidamente a minha questão familiar, o meu bisavô esteve na Fundação de Futebol Clube do Porto, que era o Camilo Muniz, jogou na equipa principal do Futebol Clube do Porto, sendo capitão de equipa, esteve na primeira vitória do Futebol Clube do Porto contra o Benfica, teve nos primeiros jogos internacionais de Futebol Clube do Porto, foi dirigente de Futebol Clube do Porto, quando faleceu era o sócio número 2 de Futebol Clube do Porto. O meu outro bisavô, que era o Isidoro Santos, foi jogador de Futebol Clube do Porto, terceiras categorias, conquistou para o clube a primeira taça que entrou no Museu do Clube, que foi a Taça União do Norte, e chegou a ser treinador também de camadas jovens do Futebol Clube do Porto, naqueles tempos amadores, e também foi dirigente do Futebol Clube do Porto. O meu avô foi campeão nacional 3 vezes pelo Futebol Clube do Porto, capitão de equipa, portanto eu nasci e vivi a minha vida toda a acompanhá-lo, e daí também um bocadinho o que se veio a passar com o dia do clube, porque era um bocadinho a minha cara, porque eu conhecia a história do meu avô. Fui convidado, a ideia do dia do clube original não partiu de mim, convém referir, partiu de um grupo de 3 amigos, alguns ainda fazem parte da organização do dia do clube, que foi o Jorge Bertolini, José Correia e o Paulo Santos, e convém referir isso. A partir de determinada altura convidaram-me, o dia do clube teve um certo impulso, e hoje acho que é um acontecimento incontornável na vida dos adeptos do Futebol Clube do Porto.
Quanto portanto, ao meu percurso, é esse, desde os 3 anos que ia ao Estádio das Antas ver os jogos, que não via nada, porque na altura, então, principalmente os jogos grandes eram em pé, eu ficava no meio das filas e não via, mas eu ia. Portanto, eu sempre me lembro de acompanhar o Futebol Clube do Porto, quer dizer, faz parte da minha vida e do meu dia-a-dia. Para além disso, tenho outros projetos, tenho um projeto juntamente, e também convém referir isso, com o Pedro Cardona, que é a reposição, e estamos a tentar fazer a reposição através do YouTube, essencialmente, de toda a história do Futebol Clube do Porto, em vídeos do que há para trás. Estou também com uma vasta equipa no projeto Batalha, que surgiu no Batalha 1893, que surgiu um bocadinho na sequência desta nossa revolta que nos levou à conquista do campeonato. Portanto, resumidamente, é este o meu percurso. Hugo, também tem assim um resumo preparado? Bem, depois daquilo que o Paulo disse, eu sinto-me quase esmagado. Não é? Já nos podemos ir embora todos. Com este percurso é difícil. Bom, eu tenho 37 anos de idade, 33 de associado ao Futebol Clube do Porto. Não me lembro de existir sem o Futebol Clube do Porto. Tenho o grato prazer e segui as pisadas do meu pai. Meu pai é que me trazia para o futebol, para o handball, para o basquete, para o voleibol. E, portanto, nasci e cresci no Estádio das Antas, no pavilhão, no campo de treinos. Não sei o que é existir sem o Futebol Clube do Porto. Às vezes isto acontece, eu por acaso também agora faço um bocado isso com o meu filho que tem 4 anos e que é sócio desde a primeira hora de vida. Já o trago, ele vem sempre ao Dragão Caixa, mas na altura era diferente. E às vezes os miúdos depois seguem outros caminhos. Eu segui este. Segui o caminho de acompanhar o Futebol Clube do Porto, para mal dos pecados da minha família, de abandonar repetidamente a minha família, que é quem mais sofre para ver o Futebol Clube do Porto para todo o lado do país e do mundo. Já vi o Futebol Clube do Porto em 15 países diferentes. Não sei o que é não ver o Futebol Clube do Porto em território nacional. Não gosto de ver futebol na televisão. Só vejo o Futebol Clube do Porto no estádio. E, portanto, esta cultura de Futebol Clube do Porto que me foi passada, na sua maioria pelo meu pai, cresceu, brotou e agora tem que brotar para o meu filho. É isto que eu espero que aconteça e, portanto, o Futebol Clube do Porto, no fundo, é parte de mim, é uma parte muito significativa, às vezes até se calhar demais, porque viver os bons momentos é ótimo, os maus momentos é horrível, mas é isto. E é esse amor ao Futebol Clube do Porto que seguramente a todos nos orienta e de facto, tem sido este o meu percurso, tem sido esta a minha orientação. Muito bem, muito obrigada a todos. Já percebemos quem é quem neste painel de sexta-feira. Agora vamos falar de Marega. Fez correr tinta durante 3 semanas, o que iria acontecer ao avançado maliano do Futebol Clube do Porto. Pois esta semana Sérgio Conceição reintegrou o jogador na equipa e hoje, sem rodeios, explicou o porquê. Sinto o Marega comprometido, envolvido, a treinar de uma forma normal, como era hábito, e é mais um jogador que temos à disposição para poder utilizar quando eu assim o entender. Há um momento em que o próprio grupo de trabalho, volto a repetir, sente e vem falar com o treinador no sentido de incluir e de que o Marega, porque o sentiram, porque conviveram durante estas 3 semanas naquilo também foi um problema para ele, no fundo foi também um problema para ele, e sentiram que era o momento de falar comigo e com o Presidente e de reintegrar o Marega nos trabalhos, e eu senti que realmente era isso que toda a gente queria, e não há razão para não fazer. Quer dizer, aqui momentos menos bons ou situações menos boas toda a gente passa, não tem que ser eternas, no fundo é isto. Mas com toda a clareza e com toda a frontalidade digo isto, não há aqui foi todo um processo normal, não fácil, mas normal. Explicado de viva voz por Sérgio Conceição, que é o treinador do Futebol Clube do Porto, e Paulo, em relação a todo este processo não há muito mais a dizer, presumo, depois do que disse Sérgio Conceição, acho que não ficaram muitas dúvidas no ar. Para mim, enquanto deportista, isto é um não assunto. Ou seja, quiseram trazer isto para as primeiras páginas dos jornais, quiseram fazer disto um acontecimento, mas isto acontece em todos os clubes, é uma situação normal.
Sempre aconteceu, não é uma coisa de agora, este tipo de situações, jogadores postos à parte, ou até porque não faziam parte do plantel e depois são reintegrados e fazem grandes épocas. Nós temos alguns casos desses na nossa história. E o caso do Marega, nós temos que nos habituar a estas situações e, na realidade, eu, enquanto adepto, nada me garante que não foi o próprio Futebol Clube do Porto que colocou o Marega de parte a treinar para o salvaguardar para uma futura venda até final do mercado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Cada um de nós é livre de criar a sua teoria. E houve uma teoria que foi tentada criar para destabilizar e para desunir o grupo. E independentemente de tudo o que possa ter efetivamente acontecido no grupo, aquilo que nós percebemos é que o problema, e como sempre o fez o Sérgio Conceição, o resolveu da melhor maneira, com o mínimo de ondas possíveis, e eu acredito que amanhã, ou a próxima vez que o Marega jogar, que eu acredito que possa... Mas agora já há outra dúvida no ar. Será que o Marega vai ser convocado amanhã? Eu acredito... Entretanto, ele foi reintegrado, está resolvido o problema, mas já se criou um a seguir. Cria-se um a seguir, mas eu acredito que, efetivamente, desde o momento que é reintegrado, o Marega vai jogar amanhã, ou pelo menos vai estar nos convocados e vai estar no banco. Isto porquê? Porque os métodos hoje em dia são completamente diferentes. O Marega não esteve em casa a assistir à televisão, o Marega esteve a preparar-se com gente capaz e profissional, portanto, não teve nenhum problema físico, está em perfeitas condições. Aquilo que eu espero e que eu faço aqui um apelo, depois de toda a intoxicação de que fomos alvo em relação a este caso. O Marega é um dos nossos, amanhã, estando dentro do relevado, estando no nosso estado, é um dos nossos. É um daqueles que tem que estar cá para nos ajudar a ganhar. E, portanto, contrariamente àquilo que querem fazer transmitir, aquilo que eu faço o apelo a todos os esportistas amanhã no estádio é, se o Marega estiver convocado, ser apoiado, ser aplaudido, ser levado em frente, porque aquilo que nós precisamos de todos, e todos somos poucos, para conseguir o nosso objetivo, que é sem dúvida alguma o bicampeonato. Miguel, qual é a sua leitura em relação também a este processo, o Marega? Basicamente, o Paulo disse tudo, ou seja, isto é um não assunto que quiseram transformar numa novela, porque é preciso encontrar formas de tentar furar a couraça que o Futebol Clube do Porto felizmente conseguiu montar ao largo do último ano com o Sérgio Conceição. E o resultado, a Conferência de Imprensa do Sérgio Conceição diz claramente que essa couraça não se pode furar, ou seja, isto foi uma gestão a Porto, uma gestão de grande liderança. Houve um problema, seguramente houve um problema, senão não teria havido um jogador fora da equipa, mas foi solucionado internamente, foi solucionado com o jogador, com o grupo de trabalho, com a equipa técnica, dentro da maior estrita confidencialidade. Não saltou absolutamente nada cá para fora, tudo são conjuras, tudo são suspeitas, mas não há verdades. E, portanto, eu celebro que os nossos rivais e que a imprensa tenha tentado criar esta telenovela, porque prova o medo que eles têm do Marega. E é normal que eles tenham medo do Marega, porque o Marega, o ano passado, foi responsável por 28% dos gols do Futebol Clube do Porto, segundo a Opta State. O Marega é o avançado do Porto que mais bolas aéreas ganha, é um jogador capaz de criar lances de perigo, seja em bola lançada em profundidade, seja através da sua presença na área. É um jogador que impõe. E é normal que os nossos rivais queiram um pouco de passar a imagem de que esse jogador, esse perigo, não vai estar disponível para a equipa de trabalho. Resulta que a partir da manhã já vai estar, e eu ainda para mais fico duplamente contente, porque se Marega efetivamente teve algo internamente a nível com os colegas ou a nível com o staff técnico, amanhã vai querer ser o dobro do Marega, e no próximo jogo vai querer ser o triplo do Marega, porque tem algo a demonstrar aos colegas, ao seu treinador e ele próprio seguramente. E se o Marega o ano passado já tinha algo que demonstrar, porque todos nos lembramos quando o Marega chegou ano passado, e eu sou o primeiro, todos questionávamos a sua valia e todos questionávamos a sua possível aportação pela equipa. O Marega demonstrou que estávamos errados. E todos nos assustamos com a sua entrada na primeira jornada com a lesão de Soares. E demonstrou-nos a todos que estávamos todos absolutamente errados na maneira de trabalhar com o treinador e na maneira de incorporar-se com os colegas. Eu acredito que a partir da manhã o Marega vai voltar a demonstrar que estamos todos enganados outra vez e que a sua aportação continua a ser extremamente válida para o grupo de trabalho e que vai ser outra vez decisiva no rumo ao bicampeonato. E isso para mim é uma grande vitória, que esta solução que o Sérgio Conceição tem a partir da manhã, mais uma opção de ataque, seja também uma opção para voltar a procurar outras formas de ganhar, outras formas de jogar e que continuam a manter os nossos rivais preocupados e a criarem falsas notícias para prejudicar o grupo de trabalho, porque esta claramente não funcionou. Rodrigo, como é que viu também todo este processo do Marega que durou 3 semanas? Eu vou puxar se calhar um bocadinho a história atrás. Há muitos anos, um dia o Sr. Pedroto disse o seguinte, que no Futebol Clube do Porto os problemas não se levantam porque nunca chegam a existir. E o nosso Presidente recentemente tinha, aos microfones de uma estação televisiva, disse que não havia problema nenhum, que havia um contrato assinado entre o Futebol Clube do Porto e o Marega, assinado pelo Futebol Clube do Porto, suponho que pelo Presidente, assinado pelo jogador e assinado pelo agente. Portanto, a partir daí,
está em contrato, é lei, e no Futebol Clube do Porto respeita-se a lei, e as leis são para respeitar. Nós sabemos que nos outros clubes, se calhar, não é tanto assim, mas o Futebol Clube do Porto tem por hábito respeitar a lei. E, portanto, eu, sinceramente, nunca tive dúvidas de que o Futebol Clube do Porto ia resolver esta questão, e tenho a certeza que, se calhar, não amanhã, mas dentro de 1 ou 2 jogos, o Marega vai voltar a aparecer, sem dúvida. Hugo, presumo que não lhe dão as costas e que também esteja disponível amanhã para estar no estádio. Como é que foi acompanhando também estas últimas semanas, caso Marega? Podemos chamar caso Marega? Não sei o que é que podemos chamar. Eu, por acaso, não me deem as costas, mas doeu-me os maxilares durante muito tempo. Riu-se. Tanto me rir disto. Eu há bocadinho estava a ver os golos do Marega e estava a pensar, quem é que criou aquele jogador superlativo? Não foi José Peseiro, que foi treinador dele. Quem criou aquele jogador superlativo chama-se Sérgio Conceição. Foi capaz de extrair dele o melhor que ele podia dar à equipa. Naturalmente construiu um esquema de jogo onde as capacidades de Marega também são potenciadas. E obviamente que o Rodrigo dizia há pouco que há obviamente um Futebol Clube do Porto com Marega e sem Marega. Obviamente sem Marega é um jogo mais construído, mais em apoio, por isso é que tem Otávio a jogar em zonas mais interiores. Quando tem Marega em campo, naturalmente potencia as suas capacidades. Um jogador com outra capacidade de arranque, que faz a diagonal extremamente bem, mas tudo isso são detalhes. Porque aquilo que aconteceu aqui, e eu retive uma frase do Sérgio que foi processo não fácil, mas normal. Eu acho que esta frase resume tudo. Por uma razão extremamente simples. Não é um processo fácil, porque obviamente Marega assumiu uma determinada preponderância na época passada. E, portanto, afastar do grupo de trabalho um jogador que teve esta preponderância nunca é fácil. Percebeu-se, as pessoas esquecem-se muito facilmente de algumas questões. Por exemplo, quando o Futebol Clube do Porto, na época passada, chegou da Madeira, na penúltima jornada, ou na antepenúltima jornada, o aeroporto estava cheio de adeptos que cantavam essencialmente para Marega. E os seus colegas chamavam Marega para a frente para que ele ouvisse os cânticos. Portanto, ali percebia-se claramente a ligação dos restantes colegas com Marega, que não estavam nada preocupados que Marega pudesse ser a figura central do grupo de trabalho naquele momento específico, porque isso é que é um grupo de trabalho. É ter as individualidades ao serviço do coletivo e resolver aqui e acolá as dificuldades que possam surgir. Agora, eu de facto acho que isto é extraordinário. Sérgio Conceição, aquilo que fez com Marega foi o mesmo que fez com Iker Casillas. Não o colocou a treinar à parte, mas em determinado momento entendeu que Iker não estava na plenitude das suas capacidades e colocou sem Iker no banco. Portanto, Sérgio Conceição já demonstrou que o grupo de trabalho está à frente de qualquer individualidade. E é isto que é o Futebol Clube do Porto. Por isso é que já foi aqui dito que este processo é um processo ao Futebol Clube do Porto. O que lidera tem que ser o grupo. O que tem que comandar tudo isto tem que ser os interesses do grupo e não os interesses pessoais de cada um. Agora, eu fico extremamente curioso por ver que houve uma proposta por Marega. Aquilo que nós estamos habituados a ver neste tipo de processos é jogadores que andam durante 3, 4, 5 anos em cada um dos finais da época a ameaçar que se vão embora para terem aumentos contratuais. Não sei se conhecem o Luizão, se já alguma vez ouviram falar sobre isso. Não, o do Futebol Clube do Porto B. Não. Esse é bom rapaz. Não, até porque eu acredito que de hoje para amanhã Marega possa mesmo acabar por renovar. Mas vai renovar porque a proposta já estava em cima da mesa. Muito provavelmente essa renovação vai acontecer porque já estava em cima da mesa. Não vai acontecer uma renovação às 3 pancadas, com um analgésico para dores de costas. Não vai acontecer uma renovação para aumentos contratuais, como aconteceu com o Luizão durante muitos anos. Aquilo que vai acontecer aqui é uma coisa simples. O grupo de trabalho sente que Marega é importante. O treinador quer mais do que outra coisa qualquer ganhar. A administração quer mais do que outra coisa qualquer ganhar. E se temos um ativo importante, um ativo que é reconhecido pelos seus colegas, um ativo que é reconhecido pela administração, pelo treinador, obviamente que a partir do momento em que o jogador demonstrasse que estava a dar tudo aquilo que é exigido a todos os profissionais do Futebol Clube do Porto, porque não há profissionais de exceção. Já se percebeu com Sérgio Conceição, não há profissionais de exceção e muito bem. O grupo está acima de tudo. E se ele tiver que colocar em causa alguma individualidade em nome do grupo, ele vai fazê-lo. E eu daqui aplaudo essa opção. Agora, é extraordinário como é que o gabinete de crise do Estádio da Luz continuou a ter este género de desvarios. Ainda na semana passada, quiseram colocar o presidente contra o treinador, dizendo coisas como Marega reintegrado ou não, já lá foi o tempo em que era o Papa, agora até o treinador o desautoriza. Os papagaios não se entendem. Bem, há uma coisa que eu digo.
Eu entender-me com um sonso é a coisa mais fácil do mundo. Eu entender-me com alguém que não tem opinião é a coisa mais fácil do mundo. Agora, aquilo que realmente, por vezes, é desafiante é pegarem alguém que tem o seu caráter, que tem a sua personalidade, que tem a sua atitude e trazê-lo para o nosso lado. Sérgio Conceição tem um caráter, tem uma atitude, tem uma personalidade que todos nós portistas nos identificamos. Quanto ao caráter do Presidente, vou-me abstrair de comentar. Porque quem não se identificar com Jorge Nuno Pinto da Costa provavelmente está no país errado. Portanto, quando duas figuras como Jorge Nuno Pinto da Costa e Sérgio Conceição estão dentro das mesmas portas, qualquer gabinete de crise só sai ridicularizado por tudo isto. Mas as aldrabices, as mentiras, as invenções, infelizmente, são o prato forte desta gente. Vamos agora avançar neste programa e vamos agora sim falar sobre o tema que há pouco abordamos levemente, sobre algumas informações que foram circulando sobre adeptos do Futebol Clube do Porto versus simpatizantes, mas antes há uma informação dada hoje pelo jornal O Jogo, Miguel, que gostaria que comentasse. Pelos vistos, o Estádio da Luz vai estar cheio amanhã para o derby, que também é clássico, mas há aqui uma nuancezinha que vamos tentar perceber. Sim, de facto há aqui uma nuance, portanto parece que o Benfica está a tentar, portanto está com dificuldade em encher o seu estádio e portanto está a promover de uma forma mais fácil, de forma a que... Uma campanha de sensibilização junto dos adeptos para que paguem as cotas e possam ir ao estádio. Eu percebo, se fosse dirigente do Benfica, salvo seja, mas se fosse dirigente do Benfica também faria o mesmo. Porque eu percebo os adeptos do Benfica. De facto, o futebol da equipa do Benfica, e nomeadamente do seu treinador Rui Vitória, é um futebol muito pobrezinho. Nós já sabemos como é que o Benfica joga, portanto, bola no lateral, a bola vai para o extremo, vai para o ala, tabelas e, portanto, ir à linha de fundo e cruzar. Por azar agora, de facto, o Jonas, que é um avançado que tem feito bastantes gols ao serviço do Benfica, está com um problema de costas, portanto, a sua renovação também foi um problema e, portanto, neste momento não está lá Jonas. E, portanto, de facto, o futebol do Benfica é um futebol muito pobrezinho, é um futebol que não apaixona. Estamos a ver agora em imagens esse destaque do jornal O Jogo, uma oferta de bilhetes para quem regularizar as cotas do clube. Exatamente. A bola não terá tido acesso a esta notícia? Pode ter, mas não vinha nada... Foi filtrado. Manda lá. Isto faz-me lembrar... Isto por acaso é curioso, porque desta direção do Benfica nós já ouvimos muita coisa. Esta direção do Benfica já dura há alguns anos e há muitos anos, eu lembro-me, já vejo futebol há bastantes anos, lembro-me que um dos grandes objetivos desta direção era, portanto, fazer do Benfica a espinha dorsal da Seleção Nacional. Portanto, está à mostra aquilo que aconteceu. Depois era fazer do Benfica o clube com mais sócios do mundo. Portanto, era um objetivo desta direção. Uma promessa. Convinha era que pelo menos pagassem as cotas. Uma exigência. 300 mil sócios ou demitia-se o Presidente. Desculpa lá. Mas se calhar vão mesmo pagar as cotas neste caso, porque vale um bilhete para o Clássico. Mas é que eu não sei se é suficiente o atrativo, um bilhete para o Clássico para ver este Benfica, o de pagar as cotas. Eu acho que muitos deles, mesmo com essa oferta, não vão em frente. Também não vamos conseguir perceber. Portanto, para Só mesmo quem lá for é que vai conseguir perceber. Nem o Presidente vai admitir, que também está com dores. Para um clube que se diz ter 6 milhões de adeptos ter que fazer este tipo de campanha, de facto, o grande clube nacional, segundo a comunicação social gosta de enfatizar, que se espalha do Minho ao Algarve. Portanto, de facto, é surpreendente ver uma notícia destas. O Futebol Porto, sem fazer este tipo de campanhas, amanhã tem um estádio cheio, já teve o estádio cheio contra o Desportivo de Chaves. Estava-se a referir à Supertaça, exatamente. Na final da Supertaça também lá estivemos. No Jamor, portanto, nós e depois vamos mais à frente falar um bocadinho disto sobre os adeptos do Porto em Lisboa. No Jamor nós já... Podemos já também tocar nesse tema, porque faz parte desses, e comecei por si, inverti aqui um pouco a ordem, precisamente por isso, porque faz parte desses simpatizantes, afinal. Descobriu que era um simpatizante. Exatamente, descobri que era um simpatizante do Futebol Porto, agora recentemente quando estava em Lisboa. Há mais ou menos uma semana fez essa descoberta.
Isso, de facto, é uma falácia que a comunicação social lisboeta tem tentado fazer vingar ao longo dos anos. Eu, por acaso, estou a viver em Lisboa, a trabalhar em Lisboa, e posso dizer, isto, que, por exemplo, na minha empresa, se calhar metade das pessoas, numa empresa com 150 pessoas, 200 pessoas, metade das pessoas são portistas. Isto custa a muita gente, mesmo aos próprios benfiquistas e sportinguistas. Eu posso contar aqui várias histórias que nos últimos anos, uma história engraçadíssima que tive recentemente, estava a jantar em casa de um amigo de Lisboa que não gosta de futebol, tens azar, não vais conseguir falar de futebol comigo, mas olha, daqui a bocado chega o meu irmão e tu vais falar e o meu irmão é portista. Este meu amigo é de Lisboa, então, o teu irmão é portista. Chega o rapaz e eu, então, ouvi dizer que és portista, então porquê? O rapaz teria 23, 24 anos. Ele disse-me, olha, muito simples, eu era miúdo, ia para a escola, na altura o Jardel fartava-se de marcar golos, e este que se calhar que a comunicação social tem acabado por esquecer nos últimos anos, que de facto o Futebol Porto não ganha há 5 anos nem há 10, o Futebol Porto ganha há 30 ou 40 anos consecutivos. E essa geração acabou por crescer muito com esta filosofia do Futebol Clube do Porto. Eu ia para a escola sempre com a camisola do Jardel, até fiquei conhecido, dizia ele, como o Jardel da Portela. Portanto, isto para mim é uma história deliciosa. Ele dizia, eu levava muita pancada dos meus colegas, mas fiquei maluco pelo Porto e antes de começar a trabalhar, dizia ele, não tinha dinheiro para pagar um bilhete, um Alfa, um Intercidades, e portanto ia no regional para viver 6 horas, 6 ou 7 horas de comboio para viver o Futebol Porto. E como estas histórias há imensas. Nós conhecemos todos dos estádios de futebol, então quando o Futebol Porto joga em Lisboa, ou portanto abaixo do Mondego, eu vou a todos os jogos, obviamente, e aquilo que eu vejo é de facto, isso não podemos negar, o Futebol Porto, e também temos que dizer isto, Vitória de Guimarães também, são talvez os clubes que deslocam mais adeptos pelo país fora. E vêm muitos adeptos da cidade de Porto, mas eu vejo cada vez mais ao longo dos anos, e isso tem vindo a ser crescente, cada vez mais adeptos do Futebol Porto, de Lisboa e das zonas limítrofes, obviamente, que são capazes de encher estádios. Nós, por exemplo, fomos capazes de encher 2 vezes seguidas, curiosamente, o mesmo estádio, o estádio no Estoril. Portanto, uma vez, quando fomos lá jogar, e aconteceu aquilo à bancada, e da segunda vez estavam lá outra vez os adeptos do Porto. Uma segunda e uma quarta-feira. E uma quarta-feira, exatamente. E uma hora de trabalho. É bom não esquecer. É bom não esquecer E isso. com muitas dificuldades na troca de bilhetes. Sim. Eu fui das 2 vezes, eu prefiro não fazer comentários, porque senão podia-me exaltar, porque fui uma das pessoas que estive, quer na primeira, quer na segunda parte. Tal como eu. E isso poderia levar aqui a uma conversa muito profunda, que acho que um dia deveríamos ter, por ser a pouca vergonha que aconteceu ali. Mas desculpa. Isto para cá, veio agora a público recentemente que teriam estado no Jamor adeptos de Futebol Porto à volta de 7 mil. Eu, pelas imagens, aquilo pareceram bastantes mais adeptos. E isso tem sido recorrente, diminuir o número dos adeptos de Futebol Porto que estão nos jogos mais a sul do país. Eu compreendo... Chamar-lhes simpatizantes também não é simpático. Também não é simpático, mas eu compreendo que a Bola diga isso. A Bola é um jornal de um outro Portugal. Eu por acaso vivo muito perto vivo muito perto da Travessa da Queimada. E portanto eu percebo que para os jornalistas da Bola o Bairro Alto é um sítio simpático para se estar e portanto que não gostem muito de sair dali. Mas se de facto se dispusessem a sair do Bairro Alto e a ver, porque o país não portanto o país não é Lisboa como nos anos 60, não é Lisboa e o resto é paisagem, se os jornalistas da Bola estivessem disponíveis a sair, se calhar, da Travessa da Queimada e irem espreitar o país, talvez verificassem que, se calhar, há adeptos de Futebol Porto, que o Futebol Porto está muito implementado na região de Lisboa e não são simpatizantes, são adeptos que às vezes até sofrem mais do que aqueles que estão aqui na cidade do Porto. Miguel, se em Lisboa há simpatizantes, o que é que a Jornal da Bola poderia dizer, por exemplo, dos adeptos que estão em Madrid?
Também há. O jornal A Bola, para mim, e o jornal Record e outros jornais da imprensa de Lisboa fazem-me lembrar o porquê de em Portugal nunca ter havido um jornal satírico de êxito, porque eles já cumprem a função com regularidade, com este tipo de notícias e com este tipo de anedotas. O Rodrigo dizia há pouco que o Porto era um clube que ganhava muito há 30, 40 anos. Não. O Porto é o maior clube português dos últimos 50 anos. É o clube português com mais títulos conquistados nos últimos 50 anos. É o único clube português que ganhou competições continentais e internacionais nos últimos 50 anos, portanto nós já passámos muito essa etapa de que só ganhamos muito nos últimos 30, 40 anos, vamos muitíssimo mais além, e isso contagiou já várias gerações, já não são só as gerações que viveram o Penta, não são só as gerações que estão a viver o Tetra depois, são gerações que desde os anos 80 aprenderam a ver no Futebol Clube do Porto um sinal de êxito, e como todos sabemos, normalmente as pessoas, quando não têm um apego familiar, gostam muito de colecionar clubes dos quais sejam ganhadores. Isso é assim, foi isso que também que moveu o êxito, digamos, que o Benfica teve nos anos 60 e 70 e o Sporting nas décadas anteriores. E, portanto, esse papel do Futebol Clube do Porto a nível nacional é evidente já há muitíssimo tempo. E depois, esta notícia do jornal A Bola faz-me lembrar uma curiosidade, que é o facto deles falarem sobre simpatizantes esportistas em Lisboa, e de falarem que há alguns. E eu acho que há um, pelo menos, do qual eles não têm falado muito, que é uma pessoa que tem estado desaparecida. Uma pessoa que, se fosse presidente do Futebol Clube do Porto, se estivesse ingressado num hospital, provavelmente já teríamos muitas câmaras de televisão à porta, a dizer que haveria provavelmente já uma extrema unção, ou se fosse uma pessoa que estivesse em paradeiro desconhecido, até já seria falado em fugas de país. E essa pessoa, esse indivíduo que tem desaparecido completamente das manchetes diárias, quando, por aquilo que se passa, noutras circunstâncias, teria recebido outro tipo de atendimento, essa pessoa foi sócio do Futebol Clube do Porto durante 25 anos. Portanto, eu não sei se é simpatizante, sócio foi. Portanto, imagino que simpatizante também tenha sido. Aliás, celebrou 2 títulos de campeão europeu com o Futebol Clube do Porto, sendo presidente de outro clube. Eu não sei como é que isso lhes sentará bem aos adeptos desse clube, mas a verdade é essa. Portanto, eu acho que na bola há uma espécie de complexo freudiano de que queriam poder falar de alguém que aparentemente não podem falar. E então encontraram uma maneira disfarçada de falar sobre simpatizantes do Porto em Lisboa de forma subconsciente para poder falar desse indivíduo de maneira subliminal. E só isso é que justifica, ou isso, ou ser um jornal satírico, que essa notícia tenha surgido, porque, como todos sabemos, o Futebol Clube do Porto em Lisboa tem uma presença massiva. E é preciso regularizar cotas para encher estádios? Com os outros clubes, provavelmente, no Futebol Clube do Porto não. Mas o que é que lhe parece esta... Embora já tenha dado aqui algum... Parece-me mais um sinal de desespero de um clube que não encontra forma de plasmar uma realidade fictícia. O Benfica dos últimos anos, não o clube, porque o clube eu respeito muitíssimo e acho que não se pode confundir. Não confundo nem os adeptos, nem o clube, porque, aliás, inclusive para o Futebol Clube do Porto é muito importante que os seus rivais estejam bem, porque eu acho que nós só nos crescemos quando os nossos rivais estão bem. Agora, há pessoas dentro da instituição que não merecem esse respeito, claramente. E essas pessoas criaram uma realidade alternativa aos seus próprios adeptos e depois, a nível nacional, tentaram estendê-la. E já o Rodrigo mencionou muitos desses factos. E agora mesmo uma das realidades alternativas é que as pessoas, os próprios adeptos do Benfica, eu acredito muitíssimos adeptos do Benfica, têm problemas de consciência com tudo aquilo que foi vindo à baila no último ano e meio. E muitos deles estarão com problemas ao ver a péssima qualidade futebolística que a sua equipa exibe. E a grande prova já não é o campeonato português que todos nós sabemos que tem os condicionantes que tem. A grande prova é a Europa. E estamos a falar da pior equipa da Liga dos Campeões do ano passado, da fase de grupos. Não é brincadeira nenhuma. E estamos a falar de uma equipa que tem agora um duelo com uma equipa como o PAOK, que devia ser perfeitamente acessível para um segundo classificado da Liga Portuguesa, e parece que a coisa se complicou muito, porque lá está, falta futebol, faltam ideias, falta muita coisa. E então os adeptos realmente estão divorciados e é entendível. E também é entendível então que um clube desesperado por querer passar uma imagem que não existe, automaticamente procure truques e truquinhos para tapar aquilo que vai ser real, amanhã provavelmente uma zona das bancadas, que não vamos ver, porque uma transmissão é deles, eles elegem as imagens que querem passar e provavelmente isso não se vai ver. Mas haverá zonas do Estado da Luz que não. Não sei se estava aqui a referir que não há ideias, mas veio também a público o ano passado, ainda na época passada, de que são usados amplificadores de som no Estádio da Luz para dar aquela sensação de estádio cheio. Portanto, eu diria que isto até, a nível de ideia, é que é assim, para passar lá para casa, se calhar até passa bem. As músicas são todas gravadas e depois esta direção do amplificadas. Benfica, o seu presidente eu duvido, seguramente não, mas esta direção do Benfica e as pessoas que estão por trás destas cartilhas, leram George Orwell seguramente, leram 1984, sabem perfeitamente que há
como criar uma realidade alternativa. Big E há vários subterfúgios para transformar essa realidade, porque realmente eles vivem nessa dimensão de quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. E querem criar um pouco essa teoria de que tudo está bem, de que nós somos os maiores, criar falsas lendas e usar armas como amplificadores para fazer com que o som do Estádio da Luz pareça mais com aquela antiga luz, aquele antigo inferno da luz que nunca mais ninguém viu neste novo estádio. Mais ou menos são técnicas falsas que estão muito longe da realidade. E nós somos os humildes dragões que todas as vezes que o Futebol Clube do Porto joga em casa enchemos o estádio, pagamos o nosso bilhete, pagamos as nossas cotas. E ficam estamos roucos lá, no final do jogo. E no final não temos voz. Hugo, Eu, por ao onde é que quer contrário, começar? Portanto, É acredito que estas duas informações lhe tenham dado aqui também dores de maxilar. Não, porque não fiquei surpreendido. Não fiquei surpreendido. Quanto às borlas, não fiquei nada surpreendido. E não fiquei nada surpreendido por uma razão extremamente simples. O Benfica faz borlas há muito tempo. Quem vai ao Estádio da Luz sabe perfeitamente que o Estádio da Luz não enche com os adeptos de Lisboa ou do Benfica. O Estádio da Luz enche-se com os adeptos espalhados pelo país, no comboio de borla que existe para os adeptos deslocarem ao Estádio da Luz. Há um comboio de borla? Só assim é que o Benfica enche o estádio. Aliás, basta ver, eu vou uma vez por ano ao Estádio da Luz, como é lógico, que é a única vez que lá vou, a não ser que joguemos lá para a taça ou para a taça da Liga, mas parte do pressuposto que só lá vou uma vez por ano. É inequívoco que nem um terço, eu vou repetir, nem um terço do estádio enche com adeptos de Lisboa. Os restantes estão espalhados pelo país. E, portanto, como para este jogo não há comboio, não há adeptos. Mas sejamos claros, não tenhamos ilusões. O Benfica não consegue encher o estádio, vai continuar a não conseguir. Aliás, basta ver a média de adeptos nos jogos internacionais. Jogos que decorrem durante a semana, em que inerentemente as pessoas para se deslocarem têm maiores dificuldades, e como tal aí as assistências caem abruptamente. Portanto, este é o fenómeno que está subjacente a tudo isto. E, portanto, o Benfica sabe que não vai encher, que não é capaz de encher, porque o comboio não vai existir. E é curioso, é extremamente curioso, que começam logo as manobras de branqueamento. Eu achei extremamente curiosa uma notícia hoje do Público, que pelo facto de não haver comboio, o público estava muito incomodado com o facto de não haver comboio para os adeptos do Benfica, mas a CP fazer um comboio para os militantes do PS para Caminho. Eu, do ponto de vista político, não tenho conotação nenhuma, porque o meu partido é o Futebol Clube do Porto, portanto não há problema rigorosamente nenhum. Mas achei curioso que o Público escrevesse o seguinte: é por falta de material que a CP não vai este ano realizar os comboios especiais do Benfica, que a cada 15 dias traziam milhares de adeptos de todo o país ao Estádio da Luz, uma operação que já era uma rotina e que tinha sido um sucesso nos últimos anos. Sucesso para quem? Tinha sido um sucesso para o público? Para a CP? Para a CP? Para o Benfica? Para o país. Vai ser de borla? Para o país. Uma nação. Para o país. Uma nação. É este nacional benfiquismo bafiento que enoja, pelo menos a mim enoja-me. E, portanto, estas borlas vão continuar a existir, porque só assim é que o Benfica enche o estádio. Eu, de qualquer forma, vou estar à espera para perceber, quando o Benfica vier ao Estádio do Dragão, como é que vai ser. Se vêm de comboio, ou então se as rentacares vão esgotar. Porque aquilo que eu antevejo agora é uma guerra entre adeptos do Benfica. Os adeptos espalhados pelo país, que o Benfica tem e que tem, e não vale a pena negar o óbvio, porque não estamos aqui para criar realidades alternativas. Realidades alternativas é lá para Lisboa, aqui falam-se as verdades. Obviamente que o Benfica tem uma forte implantação nacional e tem adeptos espalhados por todo o país. Agora, a guerra vem a seguir. Como é que os adeptos ditos normais não vão ter borlas para irem ao Estádio da Luz? E os sócios organizados de adeptos, porque naturalmente nunca ninguém soube que o Benfica tivesse claques, vão continuar a ter carrinhas para andarem pelo país inteiro. Como é que o Benfica vai gerir isto? Ou será que os adeptos do Benfica vão entrar em guerra porque querem ter todos os mesmos direitos? Não sei o que é que vai acontecer relativamente a isto agora. É óbvio que as borlas estão instituídas no Benfica há muito tempo. E só quem anda distraído é que não percebe isto. E quanto a pagar cotas? Obviamente. Mas desculpem lá. Mas nós não sabemos todos que nas gerações mais novas, aquelas que são mais apaixonadas, aquelas que são mais dedicadas, neste momento a maior implantação é do Futebol Clube do Porto. Mas não sabemos isso. Estamos todos a fazer de conta que não sabemos.
E porquê é que o estádio do Futebol Clube do Porto continua a ter um determinado ambiente, o estádio da Luz não tem? Por uma razão extremamente simples. Chama-se paixão, chama-se cultura, chama-se raça, chama-se atitude, que é aquilo que nós temos. Não vale a pena comparar. O nosso sentimento de posse pelo Futebol Clube do Porto, a nossa identidade que se cruza com a identidade da cidade, que se cruza com a nossa região, é completamente diferente da deles. Não vale a pena. Isto comparar uma coisa com outra é comparar o incomparável. O amor que as pessoas têm, a paixão que o adepto do Futebol Clube do Porto tem pelo seu clube, não é comparável àquilo que se sente pelo Benfica. Esqueçam lá isso. Esqueçam tudo isso. E, portanto, sobre este tema, tornando-me repetitivo, Borlas sempre existiu. Quanto aos adeptos do Futebol Clube do Porto em Lisboa... Simpatizante. Simpatiza. É uma graçola. É uma graçola. É uma graçola porque eu há 20 anos, nos últimos 20 anos, qualquer jogo que o Futebol Clube do Porto realizou em território nacional, terei visto 95% nos estádios. Acompanhar a evolução do número de adeptos do Futebol Clube do Porto em Lisboa ao longo destes últimos 20 anos é uma realidade que só quem não percebe nada disto é capaz de negar. Só aqueles que realmente vivem com base em realidades alternativas, só aqueles que manipulam frames, só aqueles que inventam histórias é que não podem assumir esta realidade. Eu acho que perde-se a noção do ridículo, algo que naturalmente para aquelas bandas já se perdeu há muito tempo, quando não se compreende que ao longo das 2 últimas décadas o Futebol Clube do Porto se implantou a nível nacional. O Futebol Clube do Porto vai a Portimão, o estádio está cheio. O Futebol Clube do Porto vai a Chaves, o estádio está cheio. O Futebol Clube do Porto vai à Turquia, tem adeptos. O Futebol do Porto vai à Turquia, tem adeptos. Verdade. Tem 16 adeptos. Estive lá. Já sabemos. Eu também já tive a felicidade de estar na Turquia a ver o Futebol Clube do Porto. Tivemos adeptos. Organizados, alguns deles como grupo organizado de adeptos. Vulgo CLAC. Não grupo organizado de sócios. Portanto, aquilo que se coloca aqui, e eu acho que isto inclusive é um desrespeito pela inteligência das pessoas. Eu tenho o grato prazer de ser amigo do antigo presidente da Casa do Futebol Clube do Porto de Lisboa, o Sr. Álvaro Monteiro. Alguém que deixou a presidência da Casa do Futebol Clube do Porto há poucos meses. O Sr. Álvaro Monteiro, que tem filhos fantásticos, que tem uma família fantástica, deportismo, de gente que corporiza os valores do Futebol Clube do Porto. Alimentou uma casa que cresceu exponencialmente ao longo dos últimos anos. Que foi um baluarte daquilo que é o Futebol Clube do Porto. Um exemplo daquilo que é o Futebol Clube do Porto. Basta ver as imagens das vitórias do Futebol Clube do Porto, aquilo que se passa no Marquês, que eles não querem ver. Naturalmente, eles têm aquilo reservado e depois aparecem uns intrusos. Agora, querer continuar a negar isto, e ainda ontem, sentado nesta cadeira, o Bernardino Barros trouxe mais do que opiniões, números. O Futebol Clube do Porto, na época passada, quando foi ao Estádio do Belenenses, e jogou no Estádio do Belenenses numa segunda-feira à noite, teve cerca de 12.500 adeptos. 12.500 adeptos. O tal jogo do êxtase, o tal jogo da excitação. Quando o Benfica foi ao mesmo estádio, curiosamente também uma segunda-feira, com o prazer de ter tido Bruno Paixão a apitar e de quase não terminar a partida até o Benfica empatar pelo homem das dores de costas, o Benfica teve 9.500 adeptos. Pá, deixemos de brincadeiras. Isto são números. Isto não são larachas atiradas para o ar. Não são graçolas do ex-homem das modalidades do Benfica. Não são graçolas daqueles que atacavam Luís Filipe Vieira e agora passam o dia nas internets. São números, são factos. E, portanto, quem quiser... Agora, há uma coisa importante. Eu continuo a agradecer que o Benfica nega a realidade. Enquanto o Benfica nega a realidade, enquanto os nossos rivais negam a realidade, nós paulatinamente vamos assumindo o nosso papel. E não vou dizer sequer no papel internacional, porque, quer dizer, falar em papel internacional em comparação com o Benfica é uma ofensa à vossa inteligência e eu vou-vos poupar disso. Paulo, queria também a sua opinião. Eu, naturalmente, queria encurtar aqui as opiniões, porque ainda há 2 temas em cima da mesa que gostaria de abordar esta noite e estamos já perto do final. Então, muito rapidamente, esta questão, e que o Hugo diz e que o Bernardino ontem trouxe aqui números, é verdade, e também tivemos o Diogo a trazer os números das redes sociais do Futebol Clube do Porto, em que, inegavelmente, a seguir à cidade do Porto, Lisboa era aquela que tinha mais seguidores. E depois de eu ver isso, eu tive o cuidado de ver nas diferentes plataformas que temos o que é que acontece.
E é exatamente isso. Neste caso um bocadinho diferente, ou seja, e portanto estamos a falar de números, são factos, não são opiniões. A seguir à cidade do Porto, a seguir aqui ao Grande Porto, Matosinhos, Gaia, Gondomar, aparece Lisboa. Portanto, depois, a realidade que nos querem passar através de jornais como a Bola são realidades paralelas, são realidades virtuais que vão contra os factos, são opiniões que vão contra os factos. E, portanto, quanto a isso, os números falam por si. E já tivemos aqui vários exemplos disso. Relativamente à questão dos bilhetes, eu diria que pode ser uma estratégia de marketing do clube ou uma estratégia comercial. Estratégia de marketing, porque é fácil eu ter uma verba para marketing e pensar assim, ok, vou investir, vou desenvolver novas ideias de marketing. Não, vou pegar neste dinheiro e vou pegar em bilhetes, vou oferecer e vou encher o estádio. Um marketing que faz uma t-shirt com a mão de vata, tu és crente. É isso. Tu és crente. É isso. É pensar assim, ok, eu agora vou pegar neste dinheiro, posso investir em marketing. Não tenho muitas ideias, não, pego nele, vou comprar bilhetes, o dinheiro entra na mesma e esta verba vai e enche o estádio. Ou então uma estratégia comercial. É preciso fazer dinheiro em caixa de momento, porque ainda agora tiveram uma renovação com alguém que tem dores de costas, que foi preciso, porque senão já se ameaçava que podiam mandar embora e mandar fazer uma Assembleia Geral. E, portanto, é preciso dinheiro em caixa para pagar. Então vamos fazer uma estratégia, vamos fazer já em caixa e fazer ir já buscar todas as cotas, porque assim já temos dinheiro para pagar. Quer dizer, enquanto que nós temos uma estratégia completamente diferente. Nós procuramos cada vez mais cativar os adeptos, trazê-los cada vez mais cedo para as zonas do estádio, criando cada vez mais incentivos para os adeptos, e é por isso que nós enchemos os estádios. Não temos um marketing fácil, temos um marketing bem feito. Deixa-me só dizer uma coisa. Força. Falar-se no número de adeptos do Futebol Clube do Porto que esteve no Jamor dá vontade de rir. E dá vontade de rir, porque dizerem, serem simpatizantes, adeptos, chamem lá o que quiserem, que estavam 7.000 adeptos, eu desafio as pessoas a terem a coragem de fazer o seguinte exercício. Houve uma altura que o Benfica jogou no estádio do Jamor a quando das obras no Estádio da Luz. Vão consultar as assistências desses jogos. O clube, o tal maior grande deste mundo e de todos os outros que hão de se vir, vão consultar e vão perceber que a assistência que estava no Jamor, se forem sérios, então, okay, também pedir seriedade, ok, eu sei, estou a ser crente a palavra, bocado desculpa lá, afinal o crente sou eu. Vão consultar essas assistências e depois comparem com a assistência do passado domingo. É suficiente. Fica aqui o desafio, se eles conseguirem. E vou também manter aqui no Hugo, porque vamos falar aqui um pouco da comunicação. Tivemos esta semana uma grande novidade, que o Futebol Clube do Porto sabe antecipadamente quem são os árbitros dos jogos, o que motivou também aqui uma queixa-crime, o que motivou também aqui um prendam-nos, enquanto não os prenderem isto vai continuar, e criou-se aqui um boom ao fim desta segunda jornada, agressivo, não sei se é a palavra correta, também gostaria de ter a sua opinião. Esta semana foi quente. No Twitter, então, quem... Eu não tenho Twitter, que eu prezo a minha sanidade mental, e eu, se acompanhasse esse Twitter, seguramente a minha sanidade... Não pode. Tinha que ser aceite. Eu acho que eles me aceitavam. Porque eu reúno algumas características que provavelmente mas tinha que passar por esse crivo. Portanto, o Twitter é uma plataforma, uma rede social pública, mas esse tweet que está a falar especificamente é preciso pertencer a uma lista. Eles vão sendo partilhados e nós vamos lendo. Eu relativamente a isso... E temos alguns exemplos, aliás, eu acho em dessas primeiro partilhas. Lugar, claro, eu acho em primeiro lugar que esta semana não foi especialmente quente. Discordo disso. Esta semana foi aquilo que tem sido as últimas semanas. O Benfica construiu uma estratégia, uma política, ainda antes do campeonato começar, com programas na BTV, a tratarem os árbitros por tu, a apontarem os dedos para a Câmara. Para quê? Para tentar condicionar tudo e todos. E o Benfica começou a fazer isto ainda antes do campeonato começar. A apontar o dedo. Esta estratégia de intimidação do Benfica, porque vamos ver, uma coisa é a política de comunicação, outra é aquilo onde se pretende chegar. A política de comunicação do Benfica assumiu uma regra que é quanto pior, melhor. Quanto mais insultuosa for, quanto mais gravosa for, quanto menos educada for, melhor. Que é uma tentativa de colocar medo, de tentar colocar receio nos outros intervenientes do panorama desportivo. É isto que o Benfica tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Colher informação, passar a ideia do tal clube maior grande como janela,
transcrevia nas cartilhas, que o Benfica era o poder absoluto, para tentar condicionar tudo e todos. Isto é aquilo que o Benfica quer fazer. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em apontar o dedo a pequenas peças, como Pedro Guerra. A falar sobre Pedro Guerra, quer dizer, a falar sobre alguém que não tem memória. A falar sobre alguém que não se recorda se recebeu uma carta ou se manda um SMS. É falar de alguém que disse que o seu presidente era ladrão. É falar de alguém que foi a uma Assembleia Geral e que foi maltratado pelos seus adeptos. É falar de alguém que, segundo o seu presidente, não percebe nada disto. É falar de alguém que, segundo o seu presidente, não sabe ver se um lance é penalti ou não, portanto tem que andar a perguntar a árbitros jubilados. Falar sobre estas pequenas peças é quase uma cobardia. Porque eles fazem unicamente parte de um xadrez muito mais profundo, cuja rainha é o primeiro-ministro. O seu primeiro-ministro, que está exilado, em parte incerta, e assim é que é o mentor de tudo isto. E assim é que continua a coordenar as peças a seu belo prazer. E assim é que define a estratégia para quê? Para colher benefícios próprios. Porque nós temos que perceber que aquilo que se pretende é chegar a um objetivo final. E o que é isto? Condicionar tudo e todos. Em primeira instância, a arbitragem. Aquilo que o Benfica continua a querer fazer é colocar fatores de pressão, recolher informações sobre os árbitros, recolher informação sobre as suas vidas privadas, sobre as suas supostas amantes, para quê? Eu vou recordar aqui uma coisa e acho que todos concordarão. A maior forma de condicionamento é o autocondicionamento. É quando eu sei que não posso ou não devo fazer alguma coisa em relação a alguém porque esse alguém detém informação sobre mim. E, no entanto, esse alguém nem me dirige a palavra. Nem sequer me faz nada. É isso que o Benfica quer. É passar a sensação de poder absoluto. E depois baseado nas aldrabices, nas mentiras, nas coisas mais repugnantes. Que credibilidade se pode dar a um gabinete de comunicação que manipula um vídeo como aquele que o Benfica fez no ano passado com o penalti de Danilo na Vila das Aves? Que credibilidade se pode dar a um gabinete de comunicação que lançou um e-mail, segundo o Record, porque o Record escreveu na altura, que foi fonte do Benfica, que lhe facultou um e-mail de Nuno Cabral, alegadamente a dizer que o Futebol Clube do Porto lhe oferecia 5 mil euros. Que credibilidade pode ter esta gente? Isto com alguém normal, esta gente vinha retratar-se. Alguém se retratou? Claro que não, porque eles são manipuladores. Eles criam as verdades alternativas também para outra coisa, para não se falar da verdade. E o que é a verdade? A verdade são o conjunto de investigações que continuam em curso e que estão a apurar as práticas aparentemente ilícitas do Benfica. E, portanto, enquanto nós não tivermos conclusões disto, vamos continuar a ter isto. Agora, uma coisa muito importante e que eu não queria deixar de dizer. Eu sei quando é que isto vai acabar. Isto vai acabar quando o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol for Horácio Periquito. Quando o Presidente do Conselho de Disciplina se mantiver ad eterno José Manuel Meirinho. Quando para o Conselho de Justiça for recuperado Ricardo Costa. Quando para o Conselho de Arbitragem o Presidente for Adão Mendes. Seguramente que o Vice-Presidente de Adão Mendes para a área técnica seria Nuno Cabral. Quando recuperarem Ferreira Nunes para as classificações dos árbitros. E depois passarem Reinaldo Teixeira a Presidente da Liga. Aí, muito provavelmente isto vai serenar. Mas só vai serenar se o Esquiça for recuperado para vídeo-árbitro. Se o Manuel Mota se mantiver ad eterno a apitar. E se tivermos alguns mortos, com o devido respeito pelos mesmos, a serem recuperados. Porque já se percebeu que a estratégia do Benfica é não querer ninguém. Porque o Benfica não quer Artur Soares Dias. Nem é bom recuperarmos aquilo que disseram sobre Artur Soares Dias e sobre o seu falecido pai. O Benfica não quer Jorge Sousa. Estão os dois fora do clássico, portanto devem estar a respirar dele e Vitor. Um está de férias e o outro está com problemas. A perseguição de que Jorge Sousa e a sua família foi alvo foi conhecida com acusação e punição. É que isto faz lembrar a história do maluco. Havia alguém que tinha estado internado num hospital psiquiátrico e um dia, já depois de ter alta, encontra um outro amigo. E o outro amigo diz, então, maluco? Ele diz, não, eu estive lá e tive alta. É que agora é que nós vamos ver quem está a ser investigado se vão ter alta. Porque o Futebol Clube do Porto foi alvo de investigação. Foi deduzida uma acusação. Foi julgado e absolvido.
e absolvido. Custa-lhes. Custa-lhes. Porque para eles a justiça tem cor. Aquilo que nós vamos esperar é para perceber se aquilo que está a ser alvo de investigação do Benfica, e é isso que eles querem apagar, é isso que eles insistem em branquear, naturalmente com os seus cartelhados espalhados por todo lado, naturalmente com aquela raça extraordinária que são os comentadores ditos independentes que estão espalhados pelos diferentes meios de comunicação social. Naturalmente que essa gente toda continua a branquear as investigações que eu há pouco dizia ao Paulo que não podem ser esquecidas. Eu tenho a certeza absoluta que o Porto Canal não vai deixar cair isso em esquecimento. Mas é pouco. É pouco. Nós temos que continuar a perceber que esta gente não para. E no dia que nós pensarmos que esta gente para, acabamos. E só para terminar... Eu tenho que dar a palavra aos outros. Eu sei, eu estou a manipular aqui um bocado... Não é verdade, mas já estamos perto do fim e já não vamos poder falar do IPDJ. Não vamos conseguir falar do Augusto Baganha? Não vamos conseguir. Isso agora foi uma grande tristeza. Uma figura com um discurso tão conciso, agora que foi uma enorme pena. Mas só para terminar, só gostava de dizer isto. O Futebol Clube do Porto, e vou repetir aquilo que já disse, mas para o Futebol Clube do Porto, isto tem que ser combustível. E aquilo que eu quero dizer a todos os portistas é que não nos deixemos desunir. Porque é isto que o Gabinete de Crise procura. Aquilo que o Gabinete de Crise procura é, com estas diferentes larachas, com estas diferentes teorias, procurar acolhimento em alguns de nós. Nós não podemos ter acolhimento a esta gente. Porque esta gente, e não quero confundir isto com a maioria dos benfiquistas, esta gente não presta. Rodrigo, qual é a sua opinião também em relação a esta semana? Último mês? Último mês, pronto. Pegando no tema da comunicação do Benfica, o Hugo já aqui referiu muito bem alguns aspectos importantes. Eu, de facto, devo dizer que percebo, em parte, esta nova estratégia de comunicação do Benfica. Porquê? O dia-a-dia do Benfica não está fácil. Já há cerca de um ano que o dia-a-dia do Benfica diria que é um dia-a-dia de loucos, porque todos os dias nós vemos, portanto, são buscas, não digo diárias, mas quase mensais no Estádio da Luz. Portanto, são quilowatts de informação, de e-mails, seja lá o que for, a serem despejados na internet. São aberturas de inquéritos. E, portanto, para quem, como nós, adeptos de Futebol Porto, viveram o apito dourado aqui há uns anos, não podemos deixar de sorrir de alguma maneira e pensar que de facto, quem com ferros mata, com ferros morre. Porque eu lembro-me que, na altura do apito dourado, portanto, foi um processo que parou, como se diz ali em Leiria, que eu já segui com bastante atenção. Na altura do apito dourado, ninguém falava em segredo de justiça em Portugal. O segredo de justiça em Portugal não existia. Portanto, era algo que, portanto, as pessoas iam para programas deste estilo falar de escutas e de coisas do género. Mas de algumas escutas, porque outras desapareceram. De algumas e o João escutas, pode exato. ser o João, também não se falava. De algumas Pedro Guerra e Pedro Brás. Exatamente. É preciso ter Os mesmos que falam de que certo tipo de documentação, se é lícito ou não, eram os mesmos que faziam programas Só na sobre BTV. isso a divulgar. Pedro Guerra e Rui Pedro Brás. Não sei se tinha alguma ligação. E a escala foi muito maior. Eu, por exemplo, lembro-me Com livros, inclusivamente. que no apito dourado era isso. Eu tinha aqui essa nota também, portanto, pensamos da mesma maneira. No apito dourado nós tivemos que, portanto, assistir a livros que saíram por alturas de Natal para aumentar as vendas, portanto, livros portanto, que iam ser grandes campeões de vendas. Nós assistimos a um filme baseado no livro, portanto, que é um filme que teve direito a passar nos cinemas portugueses, é um filme de revanche, autenticamente, que só envergonha de quem o foi ver. Nós assistíamos a capas de jornais diárias a falar do apito dourado e que o nosso presidente isto e que o nosso presidente aquilo. Passados vários anos, portanto, nós apercebemos o que é que foi o apito dourado. O apito dourado não foi nada, portanto, foi zero. O apito dourado reduziu-se a nada, reduziu-se a pó. E, portanto, há aqui um certo karma associado ao Benfica. E eu percebo quando o Benfica agora escreve no seu Twitter ou nas suas 1000 contas, lá o Benfica Press escreve, prendam-nos, isto só acaba quando eles se prendam. Eu percebo o desejo do Benfica. O Benfica, no fundo, gostava de pôr, como se pôs agora, o antigo diretor multimédia do Benfica, que vai para o IPDJ, um organismo público. O Benfica também gostava de pôr algum ex-diretor do Benfica, um diretor do Benfica de algum departamento, gostava de pôr um diretor a dirigir, eventualmente, o Ministério Público.
Era óbvio que o Benfica gostava de mandar, e daí esta coisa do prendam-nos. Só que, infelizmente, o Benfica... Que eles propõem Júlio Loureiro para isso. Mas infelizmente... Cuidado que eles podem propor Júlio Loureiro. Pronto, eles gostavam de ter na Procuradoria-Geral da República alguém deste género, mas, de facto, o Benfica não manda nos órgãos de polícia, não manda nos tribunais portugueses e, portanto, vamos aguardar pelo que aí vem e, com certeza, vamos ter algumas novidades em breve. Paulo, 1 minuto. 1 minuto. Eu acho que o essencial já foi dito. Eu diria só que realmente neste momento o que nós vemos é uma fuga completamente para a frente e que chega a um ponto que é completamente disparatada e que dá para rir. Eu diria que há poucos meses surgiu algo que nós podemos chamar do síndrome do Pentachal, talvez seja isso, porque é isso que nós vemos coisas completamente disparatadas que nos levam a rir. Essencialmente isso. Qual é a sua opinião também? Bem, basicamente, no minuto, eu pegar numa coisa que dizia o Hugo, que ele dizia que isto ia serenar, quando eles conseguissem colocar todos os peões que querem colocar nas peças-chave, e eu digo, isto não vai serenar nunca, porque mesmo que eles coloquem todos os peões que querem, esta casa não se cala, nós não nos calamos. Isto vai ser algo que eles nunca vão conseguir dobrar, nunca vão conseguir domar, por muito que consigam colocar todas as peças, por muitas travas que nos ponham, por muito que o campeonato deles seja uma mesa plana daqui e ali, e a nossa seja a Senhora da Graça cada semana, isso está na história do Futebol Clube do Porto, porque o que eles estão aqui a fazer agora, de uma maneira clara, é o que tem sido a história do futebol português há muitíssimas décadas. Nós tivemos um presidente chamado Cesário Bonito, que falsamente irradiado em 1955, muitíssimo antes do polvo. Ou seja, isto está no nosso ADN, isto está na nossa história e, portanto, façam o que eles fizerem e vão fazer muitíssimas coisas, e eu estou de acordo, isto ainda vai muito mais longe do que nós podemos imaginar. Vão ter sempre um rival à altura, esse rival chama-se Futebol Clube do Porto, esse rival somos nós. E isso é com isso que eles não podem. Há 50 anos que não podem com isso, há 40 anos que não podem com isso. E desde a história do início do Futebol Clube do Porto, que sempre encontraram aqui um reduto que não lhes permitiu controlar absolutamente tudo. Tentaram, controlaram muito, querem controlar mais, mas tudo não. Portanto, o serenar nunca vai existir enquanto esta casa estiver de pé. Meus senhores, muito obrigada pela presença neste primeiro Universo Porto de sexta-feira. Vai ser assim todas as semanas, das 10h30 até à meia-noite, com muitos outros convidados que ao longo destas semanas vão passar por aqui pelo Porto Canal. Vamos dar voz aos adeptos do Futebol Clube do Porto, vamos pôr o dedo na ferida e vamos falar do que mais interessa para o Futebol Clube do Porto. Obrigada pela companhia, já sabe, amanhã há jogo no Estádio do Dragão, há pré-mates, há pós-mates e há jogo ao minuto no Porto Canal. Um sábado recheado, obrigada pela companhia, bom fim de semana.